Boa tarde. Daremos início agora à palestra Direito à Educação como Prevenção à Violência. Contamos para compor a mesa com o diretor do João 23, Eloy Teixeira. O coordenador-geral do Centro Pijuc, Flávio Sereno. E a palestrante, Aline Caçador. Boa tarde, pessoal. Queria, inicialmente, bem brevemente, fazer uma saudação aqui em nome do Centro Pijuc. Agradecer, em nome do Eloy, diretor-geral do João 23, por ter topado fazer esse evento junto com o Centro Pijuc aqui. Agradecer a presença de todos vocês que estão aqui também para participar com a gente. E a nossa convidada, Aline, também, por ter aceito o nosso convite para debater um tema que entendemos de suma importância. É um tema, do nosso ponto de vista, que já seria importante em qualquer momento, mas no contexto recente, em que as escolas brasileiras passaram a ser objeto de ameaças, nós entendemos que é mais importante ainda trazer esse debate para dentro de uma escola. Muitas vezes se esquece que os colégios de aplicação também são escolas. Nós vimos recentemente, e estamos tentando intervir via FASUBRA para que esses programas governamentais federais possam incluir os colégios de aplicação nas verbas destinadas, os recursos que são destinados para esses programas de prevenção. E entendemos que o melhor local do UFJF para fazer esse debate seria aqui no colégio, também pela relevância de destacar a necessidade que os colégios de aplicação estejam dentro desses programas. Tanto os colégios de aplicação quanto os institutos federais, que também têm ficado de fora desses editais. Então, sem mais delongas aqui, passando também a palavra para o diretor, queria só realmente agradecer e desejar que a gente tenha um bom debate, uma boa discussão com a nossa convidada de hoje. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Saudar o Flávio pela iniciativa, junto ao Centro Pijuc, por trazer esse evento importante para a gente. Saudar minha companheira de direção, a professora Gisele, em nome da qual cumprimento todos os professores, técnicos administrativos, demais presentes nesse momento. E a Aline, obrigado pela presença, Aline, num debate, num tema que tem preocupado efetivamente toda a comunidade escolar, de uma forma geral, que são essas ameaças, essas agressões e todas essas violências que a gente tem visto, infelizmente, aumentando no ambiente escolar. E, conforme eu disse para a diretoria de imagem, que me pediu uma palavra, essa é uma ação também dos órgãos governamentais, o qual a Aline aqui representa, mas também é uma ação de toda a sociedade e das famílias também, que possam contribuir nesse debate, na solução para essas questões envolvendo a violência no ambiente escolar. Então, é um momento muito oportuno, a gente agradece a Aline pela presença, pela possibilidade de a gente fazer esse debate e vamos ouvir. Acho que é o mais importante que eu ouvir a Aline. Obrigado. Vamos posicionar. Não, não é meu. Pode ir. Nem sei de quem você está. Bom, gente, boa tarde, quase boa noite, né? Vencida a parte da logística, podemos começar. Gostaria primeiro de agradecer a presença de todos vocês aqui. Me senti muito honrada quando recebi o convite do Flávio Sereno para poder participar desse momento. Conheço muitas das pessoas que estão aqui, assim, para mim é um prazer, é uma honra também. Tem uma história, uma trajetória acadêmica e profissional aqui em Juiz de Fora. E vou falar até um pouquinho, que eu acho que é importante também me situar profissionalmente, para vocês também entenderem o porquê de estar aqui hoje fazendo
discussões, mas também pretendo ser breve. E como eu não trouxe a apresentação, a proposta é a gente fazer um momento de apresentar alguns dados que eu queria trazer para vocês. Também vou compartilhar o que tem sido feito pelo CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é onde eu estou hoje, em relação, né, à questão da violência nas escolas, especificamente em relação aos últimos ataques, né, que aconteceram, e isso em consonância com a política de direitos humanos também do país. E depois eu pretendo abrir um segundo momento para que a gente possa ouvir. Me interessa muito também ouvir o que vocês, eu vejo que aqui a gente tem servidores, técnicos, professores, psicólogos, né, assistentes sociais, enfim, acredito que mais alguns profissionais, alunos também. Eu gostaria muito, para mim, assim, vai ser muito enriquecedor, sabe, vai poder trazer, levar também para a discussão do CNDH as perspectivas de quem está aqui com os alunos vivenciando, né, toda essa situação que a gente tem passado aí no Brasil, né, que a gente passou recentemente. Então, começando lá, né, no início, me situando, eu tenho formação em Direito, me formei aqui pela UFJF, e aí depois disso eu tive uma experiência de trabalho na política de prevenção à criminalidade do governo de Minas durante cerca de 10 anos. Atuava no atendimento de pessoas agressas do sistema prisional, depois atuei na gestão do Centro de Prevenção à Criminalidade, que agora chama Unidade de Prevenção à Criminalidade. Faz um importante trabalho de ressocialização aqui em Juiz de Fora. A política de prevenção à criminalidade é uma política de referência no país, em termos de reinserção social de pessoas, né, que têm algum tipo de tiveram alguma passagem pelo sistema prisional ou, de alguma maneira, precisaram prestar contas à justiça. Hoje estamos sofrendo ameaças, né, contra do governo atual, mas a gente acredita que a política há de resistir. Afinal de contas, ela é uma política muito robusta e que existe há muito tempo em cima de premissas humanizadoras. E essa é o nosso receio, né, que a gente perca a parte humanizadora, né, a parte técnica, e sucumba à parte militarizada, né, que traz uma perspectiva muito punitivista. Então a gente tem muita preocupação com isso, né, acho que no Brasil inteiro, né, com todas as políticas na área criminal, né. Essa também é uma que nos preocupa aqui. Haja vista a gente ter aqui um modelo de enfrentamento à criminalidade muito interessante, que foi inclusive premiado pela ONU, né. Vale a pena mencionar, o programa Ficar Vivo foi premiado. Mas passando adiante, depois disso eu tive uma experiência no ISER, no Rio de Janeiro. É uma ONG muito tradicional, foi criada no contexto da ditadura militar no Rio, e uma ONG que lutou pela democracia e hoje se estabeleceu, né, no Rio de Janeiro, e faz trabalhos importantes também na área criminal, interreligiosa, faz uma discussão religiosa interessante do ponto de vista ecumênico e laico. E também apoio em outras searas também, na área do terceiro setor. E depois disso eu tive uma experiência em Rondônia. Eu trabalhei no programa Fazendo Justiça, um programa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? E lá fiquei nos últimos 4 anos. E aí tive uma experiência também de entender e conhecer um pouco da realidade do Brasil profundo, né? Em relação às políticas sociais, especialmente em relação à política criminal também, que era mais o meu foco de atuação. E de lá para cá, foi em fevereiro desse ano, eu fui eleita pela Assembleia do Conselho Nacional, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, para assumir a Secretaria Executiva deste Conselho. E eu falo que assim, foi um presente e algo que eu vou levar para a minha vida, assim, não só profissional, né? Porque foi a primeira vez que a gente teve uma eleição do Conselho Nacional de Direitos Humanos da Coordenadora Geral da Secretaria Executiva, porque até então esse era um cargo que era indicação do governo, né? E nos últimos anos foi um cargo muito maltratado mesmo, assim, no sentido de que a gente não tinha uma pessoa que ficasse no cargo, cada hora era uma pessoa que assumia e muitas das vezes sem consonância com a pauta, sem perfil, né, pro trabalho. E aí, agora no governo recente, o governo Lula, foi dada a oportunidade do Conselho escolher, conforme está previsto no seu regimento, conforme
está previsto na sua legislação, que instituiu o Conselho Nacional de Direitos Humanos, escolher a própria coordenação executiva. Então, eu fui eleita pela sociedade civil, e isso, para mim, é uma honra assim, enorme, né, de estar ocupando esse espaço lá. E, ao mesmo tempo, também uma grande responsabilidade. Né? E aí, nesse sentido, o Flávio, né, conversando com ele me fez essa proposta, a gente, né, Flávio, ele sabe da atuação do Conselho, inclusive essa é uma pauta que a gente tem muito cara, a gente tem trabalhado lá de forma muito cara pelas comissões que têm essa temática como seu objeto de trabalho e também pelo próprio Conselho como todo. A gente recentemente expediu um documento que foi nos solicitado pelo ministro Silvio Almeida, né, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, porque está sendo feito todas as áreas, as diversas áreas, né, do governo, do executivo, foram instadas a dar sua contribuição para essa política que está sendo desenvolvida de enfrentamento à violência nas escolas. Pela primeira vez, a gente vai ter um diagnóstico que está sendo feito nacional, né, e também uma proposta com ações concretas de incidência para essa questão da violência nas escolas. Porque até então a gente tem algumas ações, né, esparsas. Muitas dessas ações apenas em algum campo, por exemplo, a gente tem uma ação voltada para a questão de aumento de câmeras, né, aumentar a segurança, ou a gente tem uma ação voltada para, por exemplo, tem alguns colégios que instituíram alguns programas na área de psicologia social também, interessantes. A gente tem várias iniciativas, mas muito pontuais em cada parte do país. Então, essa é a primeira vez que está tendo um levantamento, né, um diagnóstico, um levantamento e uma proposição, né, pelo Ministério da Educação, em parceria com todos os outros setores, né, do governo, especialmente o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, para contribuição à construção de uma política intersetorial e articulada, com propostas efetivas. Então, vai ser um plano mais do que um plano de governo, né? Pretende que seja um plano de uma política de Estado que possa orientar os professores, orientar as escolas, né? Então, a gente está muito nessa expectativa, né, desse plano para poder ajudar os professores, ajudar os educadores, né, e os profissionais que trabalham com os alunos para que eles possam ter ali um documento norteador mesmo e possam acionar também, né, em casos necessários, aí o governo federal. Então a gente elaborou um documento, é um documento pequeno, não dá para eu ler aqui para vocês, mas antes de chegar nele, que eu trouxe, acho que hoje seria o principal compartilhar esse documento com vocês, depois o Flávio pode passar, tá, Flávio, se você pudesse fazer esse favor, né, para quem se interessar, compartilhar o documento. Também falar um pouco dos dados, que eu acho que os dados, eles ajudam a gente a começar a pensar, né? E aí, em seguida, eu abro para a gente conversar. Eu trouxe aqui os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz um levantamento de várias pesquisas que foram feitas, né, sobre esse tema. E aí eu cheguei nesses dados da OCDE, que são dados bastante impactantes e bem confiáveis, né? E segundo esses dados, né, a partir de um levantamento global, o Brasil ele está entre os índices mais altos do mundo no ranking de agressões contra professores. Não sei se vocês já devem saber, uma constatação. E esse é um ranking que assim, tem se mantido estável nos últimos anos. Por mais que se tenha feito alguma coisa, nada ainda surtiu nenhum efeito, né, que mudasse. E aí a gente tem vários desdobramentos desse dado também, além dele estar no topo desse ranking de agressões. Que é um ambiente mais propício ao bullying, eles chegaram a essa constatação também, né? Deixa eu só abrir aqui. O estudo, né, apontou que as escolas brasileiras são ambientes mais propícios ao bullying e à intimidação do que a média internacional. Isso aí está evidente assim, no Brasil. Foram 250 mil professores e líderes educacionais que foram entrevistados em 48 países. Temos relatos de situações de intimidação, né? 28% dos diretores escolares brasileiros relataram ter testemunhado situações de intimidação ou bullying, que é o dobro da média dos outros países.
A gente também tem casos de abuso verbal, né? Aqui fala que semanalmente 10% das escolas brasileiras pesquisadas registraram episódios de intimidação ou abuso verbal contra educadores. A agressividade normalizada, essa é uma outra questão que eles levantam, né? A OECD não analisou os motivos por trás desses índices, mas apontou que o bullying e a agressividade acabaram sendo normalizados e minimizados com impactos negativos sobre o aprendizado. Intimidação semanal. Em 2017, um estudo semelhante da OECD mostrou que 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Esse foi o índice assim, mais alto entre os 34 países pesquisados. Enquanto aqui no Brasil a gente tem uma média de 12,5, nos outros países é 3,4. Então, assim, a gente tem, né, essa questão do bullying, né? A gente também tem um aumento de casos, né, muito alto também, está sendo registrado ainda pelas agências. Especificamente em São Paulo, que foi onde eles conseguiram mensurar alguns dados a mais do que o restante do Brasil, a gente chegou num dado de que, nesse aumento de casos, né, 54% dos professores já tinha pessoalmente sofrido algum tipo de violência em 2019, sendo que em 2017 eram 51%. E nos 3 anos anteriores, 44%. Ou seja, a gente está vendo um aumento gradativo, né? Progressivo. Bom, eu acho que esses dados já dá para a gente começar, né? A pensar. São dados que realmente, assim, a gente não está falando de impressões. Acho que aí também é uma coisa que é importante a gente situar, né? Porque existe, sim, uma exploração demasiada, muitas das vezes, midiática até, dessas situações. Existe, sim, já ouvi uma especialista da Fiocruz trazendo uma perspectiva muito importante, que ela diz, gente, esses casos, por mais que eles tenham aumentado, qual a chance do seu filho acontecer? A chance dele é 1 em 1 milhão, assim, as chances são muito pequenas de acontecer uma coisa dessa na escola do seu filho. Então não é o caso para alarmar, não é o caso para não vai ter aula, não é isso, mas é o caso para a gente preocupar sim, porque precisamos criar políticas públicas de enfrentamento. Então é uma linha muito, muito tênue, e era esse ponto que eu queria trazer para a gente conversar, porque quando a gente se depara com esses dados, e para quem, imagino que para quem é pai, mãe, para educador, a gente se alarma, e aí o que a gente logo pensa? A gente vai fazer, a gente vai buscar recorrer aquilo que é mais, vamos dizer assim, imediato. Na nossa mente, qual a solução mais imediata? Qual a solução mais rápida? Vamos aumentar o policiamento nas escolas. É o que a gente ouve, né? A primeira solução que se apresenta nesse caso. E não é que a gente está dizendo que não precisa ter policiamento, não é isso. Né? A gente precisa sim trabalhar a questão por uma perspectiva de inteligência policial. É diferente de colocar a polícia nas escolas. É bem diferente. E essa costuma ser, inclusive, no estado penal que a gente vive, precisamos reconhecer isso. Essa é a saída imediata, especialmente a saída mais, vamos dizer assim, interessante para políticos que querem fazer discursos, narrativas, né, querem surfar nessas narrativas do medo, né, que a gente sabe que vende muito, né, é uma narrativa que pega, porque ela está também acoplada ao discurso midiático, porque também chama atenção, se aproveita dessa situação de alarme, do medo que os pais sofrem, do medo que está assolando a sociedade, e aí embarca como um pacote de soluções simplórias. E que ao invés de resolver o problema, essas soluções podem sim agravar muito o problema. Porque no momento em que a gente traz a perspectiva de policiamento para as escolas, militarização para as escolas, a gente passa a frontalmente, a gente já está vivendo uma situação de violação de direitos, a gente passa deliberadamente a promover essa violação de direitos de uma outra perspectiva e não resolve o problema, não vai resolver nada. Vai só agravar. Então, assim, essa é uma perspectiva que eu queria trazer para vocês, até porque a gente tem exemplos. Se policiamento fosse uma coisa que resolvesse
Estados Unidos já teria resolvido o problema dos ataques, porque é o país mais, né, que policialesco que a gente tem notícia, que mais investe em armamento de segurança. A indústria bélica dos Estados Unidos está aí, todo mundo conhece. A indústria da segurança nos Estados Unidos vende muito, então para eles é interessante esse discurso, né? A indústria armamentista dos Estados Unidos, inclusive nós somos mercado para eles. É muito interessante que a gente viva conflitos no sul global, porque os Estados Unidos vendem armas para a gente. E hoje a gente também começa, já com o último governo, a gente começou a ter um incentivo muito grande também à produção armamentista no Brasil, a venda, né, a comercialização de armas. Então a gente precisa entender que tudo isso está vinculado à uma questão econômica, né, que atravessa, né, a outros interesses que não estão necessariamente vinculados ao interesse do aluno, ao direito à educação. Então esse é o primeiro ponto que é delicado, que a gente precisa olhar com bastante seriedade e com bastante crítica, né? É rechaçar propostas simplórias de pensamento de escolas. Pelo amor de Deus, eu acho que isso aí não dá pra gente entrar nesses discursos mais. O que a gente precisa são políticas concretas, políticas públicas intersetoriais. E aí envolver áreas de saúde, área de educação, assistência social, todas as áreas. Numa perspectiva intersetorial, envolvendo também profissionais de outras disciplinas. Então não seria também uma atuação apenas da educação, você tem que envolver algo bastante interdisciplinar e também construído coletivamente, porque não adianta também ser uma coisa de cima para baixo. A partir de agora a escola vai colocar câmeras aqui, vai colocar uma viatura da polícia aqui todo dia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, discute com a comunidade acadêmica, isso também não vai dar certo, né? Então essas são coisas óbvias que eu estou falando aqui, mas que devido aos tempos que estamos vivendo, a gente precisa falar, né? A gente precisa discutir, né, e conversar muito sobre isso. Então esse é um ponto que eu queria trazer para a gente conversar. A gente vai abrir a palavra, eu também gostaria de ouvir vocês depois um pouco mais assim, a perspectiva dos professores sobre o que se tem feito em relação a isso, especialmente em relação às demandas dos pais, porque eu imagino que deve ser muito difícil para os professores também, educadores de uma forma geral, conterem esse clamor, né, por segurança a qualquer custo que chega por parte dos pais, especialmente para a direção das escolas, que se torna, né, especialmente desafiador, esse clamor por aumento do controle, né, como se isso fosse resolver o problema. Então a gente precisa pensar, se a gente não vai então apelar para o policiamento, para o controle, o que a gente vai fazer? Né? A gente precisa ter soluções também, né? Soluções concretas. Então acho que isso que a gente está fazendo aqui é parte desse processo de construção também de soluções. Imagino que vocês tenham já uma cultura aqui de diálogo sobre esse assunto, não sei até que ponto está amadurecido na comunidade aqui, mas eu acho que é extremamente importante a gente ouvir todo mundo, a gente trazer, e o acesso ao conhecimento, não só a informação, é o que vai nos tirar dessa enrascada, né, que a gente se encontra, eu acho. E aí, nesse sentido, para ajudar a gente a pensar algumas coisas, eu acho que também para poder jogar um pouco de luz nessa conversa, eu vou ler aqui as propostas que foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos no enfrentamento às violências nas escolas, né? As propostas que foram encaminhadas para o Ministério, né, de Direitos Humanos e Cidadania, que estão sendo reunidas junto com outras propostas de outros conselhos, de outras secretarias, de outros ministérios, para virar este outro documento que possivelmente a gente vai estar compartilhando com vocês assim que ele estiver pronto, um documento mais amplo, que vai virar o Programa Nacional que está sendo elaborado de enfrentamento à violência nas escolas. Bom, as propostas são bem objetivas. Primeiro, instalar uma Assembleia Interconselhos, né, sendo elas o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Segurança Pública, visando deliberar uma política nacional de enfrentamento às violências nas escolas, fazer um levantamento junto aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação sobre pesquisas científicas dos últimos 10 anos relacionadas às violências no ambiente escolar,
Promover um levantamento no orçamento público federal, assim como nos estados e municípios, quanto aos investimentos públicos e privados aplicados no enfrentamento às violências no ambiente escolar. Instar os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos das políticas, para, de maneira articulada com setores da educação, saúde e segurança pública, elaborem planos municipais de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes nas escolas. E aí, queria até fazer uma observação sobre esse ponto. Eu tive hoje de manhã, né, numa reunião com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, de Juiz de Fora, e aí pude perceber como está sendo feita a articulação dessa temática via Executivo Municipal. E eu achei muito interessante, porque a abordagem de fato está sendo interdisciplinar e intersetorial. Né? A gente tem... a secretaria foi um ganho, né, para a cidade. A gente tem uma secretaria específica em direitos humanos, isso não são todas as cidades, né, que tem essa... Pelo contrário, são pouquíssimas cidades que têm secretarias assim articuladas para o desenvolvimento da política com essa amplitude. Então, eu achei, me animou, saí daqui bem animada, vou levar inclusive essa boa prática para lá para o CNDH, inclusive compartilhar com as pessoas que estão atuando na pauta, porque o caminho é esse. E aí é interessante que a gente consegue ouvir a perspectiva ali do pessoal que está trabalhando na área da mulher, o pessoal da LGBTQIA+, o pessoal da questão racial, sabe? Da migração, da infância e juventude, do idoso, está todo mundo ali reunido pensando em política pública, sabe? Ainda é um desafio? Porque nós estamos num momento de reconstrução das políticas, isso é no Brasil inteiro. Vocês podem imaginar lá no Executivo Federal. Eu fiquei assustada com o tamanho do desmonte quando eu cheguei lá. A gente está fazendo edital agora para recompor a equipe inteira foi embora. Então, assim, a gente tem um chão pela frente, mas eu já consigo vislumbrar, acho que a gente já consegue respirar um pouquinho e vislumbrar uma luz no fim do túnel, quando a gente vê as políticas sendo articuladas. Né? Então, acho que passa muito por isso. Né? A revisão do rol taxativo do artigo 136 da Lei 8.069, no que se refere às atribuições do Conselho Tutelar no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes nas cidades, notadamente no ambiente escolar. É porque esse rol, ele é muito taxativo, ele diz ali o que o Conselho Tutelar está nesse rol do artigo 136, não pode sair daquilo ali. Então, a gente propõe que seja feita uma revisão dessa legislação, né, que é da década de 90, essa legislação, para que a gente possa envolver o Conselho Tutelar também de uma forma mais protagonista também nessa ação. Fomentar as prefeituras das cidades para estabelecer condicionantes de funcionamento das escolas. E aí eu falo, concessão de alvará, no que se refere ao cumprimento da Lei 13.185 de 2015. Que lei é essa? É aquela lei que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, o bullying, né? E aí, assim, como que a prefeitura pode contribuir com isso? Exigir, para a concessão do alvará, que a política seja instituída na escola. Né? Fiscalizar. Vocês instituem o Programa de Combate ao bullying? Não vai ter alvará de funcionamento. Parece uma coisa simples, mas não é. Promover a efetivação da Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, como medida inclusiva e promotora da tolerância e respeito à dignidade. Isso também é uma questão que é extremamente importante, não são todas as escolas, né? Especialmente nos últimos tempos a gente teve muitas dificuldades de implementação dessa lei, e agora o governo parece que tem assumido um compromisso, né, maior. Então, a gente reforçou também a necessidade de promover a efetivação dessa legislação. Não sei se é o caso aqui do Colégio João 23, se já aplica, mas fica também já aí como proposta. Integrar a política municipal de segurança pública das cidades junto ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, à luz da Resolução 103 do CONUNDA.
essa resolução também fala da questão da ampliação do Conselho Tutelar também para esses casos, mais um reforço em relação a isso. Promover um estudo de alteração da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que instituiu os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, notadamente quanto ao artigo 6º, incorporando que a interpretação da lei também levará em consideração o combate ao discurso de ódio e o estímulo à violência. Bom, em relação a isso, acho que cabe um parêntese, né? Um parêntese bem grande, porque a gente tem agora o PL que vai ser votado, a gente fez inclusive uma recomendação, o CNDH recomendou, né, ao Congresso Nacional que votasse o PL para aumentar a regulação da internet, porque já tem vários estudos que evidenciaram o quanto a disseminação dos discursos de ódio na Deep Web tem sido o fomentador desses ataques. Inclusive, as pesquisas revelam que o perfil dos jovens, né, que estão cometendo esse tipo de ataque, que são jovens, brancos, em sua maioria, e que tem esse perfil de orquestrarem, coordenarem os ataques sejam coordenados via Deep Web, via internet. Não sei se vocês todos têm acesso àquele aplicativo, agora me fugiu o nome. Discord, né? Até então, isso para muita gente era um assunto desconhecido, mas que quando começou a acontecer os ataques, a gente falou, o que é isso, né? E até então era um aplicativo, vamos dizer assim, inofensivo, porque não servia só para isso, né? É um aplicativo, se você for olhar, ele tem outras funcionalidades. E é nessa brecha, nessa falta de regulação, em que ele acabou se tornando essa arma perigosa que ele se tornou para os adolescentes. Então, a gente falar de prevenção à violência nas escolas hoje e de prevenção aos ataques, a gente precisa necessariamente falar de aumentar a regulação da internet. Né? Isso aí é fato. Por mais que a gente tenha um congresso hoje que está muito reacionário, um congresso talvez mais difíceis que a gente teve na história de todos os tempos, né? Que está criando barreiras para todos os projetos relacionados a direitos humanos, tudo que o governo colocar, a oposição vai lá e é contra, dependendo do que seja. Hoje a gente tem, né, uma condição de diálogo muito limitada, né, assim, devido à polarização política que a gente se encontra. Então, apesar desse desafio, esse projeto vai ter que ser votado mais cedo ou mais tarde, e a gente tem visto aí uma mobilização nacional mesmo, de várias instituições para fomentar, para apoiar, incentivar que esse projeto de lei seja logo votado, para que a gente tenha um aumento na regulamentação da internet, inclusive com previsão de multa, né? Previsão de responsabilização das Big Techs em relação a esse tipo de aplicativos, esse tipo de atividade na internet, que hoje eles não querem se responsabilizar em nome da liberdade, né, de comercialização e todos os argumentos que eles trazem. Então, a gente também tem uma recomendação fácil, depois eu posso te mandar, se você quiser jogar nos grupos também, essa recomendação precisa circular, que ela fala sobre a importância da gente estar votando logo esse PL para que a gente possa ter uma regulação, né, desse marco, que não é, na verdade, o marco da internet que já existiu, né? É uma regulação maior, enfim, eles estão chamando de PL das fake news, né? E aí também queria dizer em relação ao discurso de ódio, que é uma iniciativa do CNDH também, a gente teve a visita da vice-conselheira da ONU no Brasil, foi uma visita inédita, nunca tinha tido uma presença de uma figura de um cargo como ela no Brasil, e ela veio especificamente por conta desses dados que eu falei para vocês, que chamou a atenção da ONU no mundo. Ela veio para cá porque a ONU está com uma campanha contra o discurso de ódio. Essa é assim, o mote deles, do momento. E o CNDH pactuado que vai ser a instituição que vai liderar essa discussão em âmbito nacional com os conselhos.
E aí, nesse sentido, a gente vai promover algumas ações também, capacitações, a gente vai traduzir alguns documentos que eles já têm lá para serem divulgados aqui no Brasil. E a gente vai criar uma ampla campanha de conscientização também, política, e vamos contribuir com essas políticas que estão sendo desenvolvidas a nível nacional, também para ajudar a pressionar o governo, né, para que essa política seja implementada da forma que ela precisa ser. Então, assim, vocês possam também compartilhar esses documentos com vocês. Espero que o nosso diálogo seja só um começo, né? E eu também quero ouvir muito do que vocês vivenciam para levar, para colaborar com essa produção também desses materiais que têm sido feitos, né? Eu acho que vai ser muito importante também. Está acabando, gente. A gente também trouxe como proposta instituir um estudo de alteração da Lei 12.965 de 2014, que instituiu os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, notadamente quanto ao artigo 12, introduzindo a norma de aplicação de multa de 50% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, em caso de atos omissivos frente ao discurso de ódio e o estímulo da violência, devendo, no presente caso, os recursos serem destinados ao Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, com obrigatoriedade de promover e impulsionar política nacional específica para a questão, através de programas e projetos. Então, é uma proposta mesmo assim, concreta de direcionar, de conter as fake news, né? E a utilização dessas fake news, que foi amplamente utilizado de maneiras mais antiéticas possíveis nas últimas eleições, né? E a gente poder utilizar como uma aplicação de multa mesmo, como um recurso, não uma perda financeira, se isso acontecer. Vai ser uma forma mesmo de cogente, né? E aí esse recurso ir para o CONANDA, né? Para o Conselho da Criança e Adolescente. Essa é a proposta. Promover estudos de viabilidade quanto à obrigatoriedade de incorporação efetiva de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Acho que assim, a gente já sabe que isso é necessário, mas a gente não tem um estudo sério, né? Assim, que comprove isso, que, olha, demonstre para o governo o tanto que a gente precisa, então promover esse estudo, né? Para a gente poder trazer um diagnóstico mais concreto de diagnóstico de orçamento, de quantos profissionais são necessários, da viabilidade dessa política, porque não é só dizer que precisa, né? É dizer como também, né? Estimular a inclusão temática da saúde mental e atenção psicossocial nas escolas, dentro das ações, projetos e programas complementares para os direitos da criança e adolescente. Então, trazer a temática da saúde mental e da atenção psicossocial, que é uma coisa que hoje fica restrita às políticas públicas, né? Muitas das vezes aos setores do executivo, a gente não tem muito essa discussão de saúde mental. Do ponto de vista enquanto política pública nas escolas, vem muitas das vezes como uma política institucional, cada escola faz, né? Na medida em que considera isso relevante ou não. Então, trazer isso enquanto política pública. Instalar o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça a estabelecer medidas administrativas de enfrentamento à violência nas escolas, no cumprimento da missão institucional de promoção de acesso à justiça, como criação de competências especializadas no tema. Então, para que a área judicial também se responsabilize, né, no que lhe compete, mas se responsabilize de forma especializada, né? Não é um juiz generalista, não. Ele vai ter que ter ali uma formação, uma equipe, um grupo, um comitê que discuta o assunto especificamente para poder abordar a questão na sua amplitude. Promover uma política nacional no campo da cultura de enfrentamento à violência nas escolas. E aí, a gente fala de cultura também, né? A gente está falando de jovem, juventude, né? Precisa conseguir acessar esses jovens de uma outra forma. E aí entra também esse fator aí da cultura no campo da cultura nacional. Bom, essas são 15 proposições que eu trouxe e eu acho que a gente podia abrir, se vocês puderem, cada um trazer um pouco quem quiser, né? Trazer um pouco da sua visão, né? Perguntas, enfim, tá aberto. Acho que eu vou ter que mandar isso aqui para você.
Pessoal, a gente tem mais 1 hora. Eu estou pensando, a gente faz um bloco de 3, cada 3 falas, a gente devolve para a Nina. Se forem perguntas ou se ela quiser comentar as afirmações, pode ser dessa forma. É de 3 em 3, acho que fica mais organizado, né? Quem quer começar? Boa tarde aqui, parabéns. Conhecemos há anos atrás, né? E é uma alegria para a gente estar hoje ouvindo você. E sou paixão, sou egresso da rede estadual. Tá? Fiquei 27 anos na rede estadual, agora estou dando tempo no trabalho. Mas teria que, vou informar depois de umas perguntas. Nós tivemos ano passado aqui em Juiz de Fora a escola estadual Nilson Alves, aqui em São Pedro. Houve um Zoom que seria transformado em escola cívico-militar. Quando foi isso, uma semana toda, o diretor nos comunicou, os professores, nós fomos intervindo lá, tentar ajudar no que pudesse. Quando foi uma segunda-feira, o diretor nos bombou, quarta-feira já vai ter eleição da escola cívico-militar. Nós conseguimos a escola com os alunos, e eu quero, quando você fala mobilizar, quando você começou falando mobilizar a sociedade, os professores, a sua grande maioria e a direção mobilizaram os alunos da escola toda e a comunidade. Então isso foi a segunda, terça-feira nós fomos para lá. E conseguimos levar muitos vereadores também, né? E foi a superintendente de ensino estadual, que se chama Dalva, foi. Então já estavam decididos a transformar o civil militar. Mas teve primeiro debate, foi um debate muito acalorado mesmo, encheu a cara da escola. No final, teve 300 votos contra e 6 a favor, a escola. E nós pedimos, a Dalva estava lá, né? Então, agora você vai ter que respeitar a vontade da comunidade. Então, conseguimos. Tá? Depois, 3 meses depois, na segunda-feira de novo, na Santos Dumont, Paixão, a escola nossa, amanhã vai ter a votação, isso à noite. Amanhã de manhã vai ter a votação para cívico militar. Não deu mais tempo de mobilizar porque é avisado na véspera e está hoje na inscrição do Dumont, uma escola civil militar, né? Passou. E eu perguntaria para você está informado em Brasília, como é que está, diante do Ministério da Educação, esse império de escola civil militar, né? que o governo Lula está achando dessa situação. A outra que terminando é quando fala isso, porque em Minas Gerais, o nosso intendente Adalvo aqui, há muita perseguição ao pessoal da rede estadual. Né? E quando faz mobilização da classe trabalhadores, professores, é muito mais fácil o pessoal, por exemplo, quem está aqui no João 23, a gente acha mais fácil porque parece que você a visão tem o cargo e tem a parte maior para trabalho. Eu não esqueci como é a palavra, trabalho exclusivo, né? Dedicação exclusiva. Já no estadual, em município, o professor corre 3, 4 escolas para ganhar um salário mais ou menos. E com isso eles não têm tempo nem de dar de comer os filhos em casa. E não consegue e a Dalva persegue essa turma. E quanto ao PL, né, que você falou também, da fake news, tem um colega que é daqui de fora, mas trabalha em Santo Dumont na escola estadual, está sofrendo, terminou o ensino médio, 3º ano. Ele está em sala de aula, o aluno está filmando, ele é professor de filosofia, filmando a aula dele, colocando no Instagram, tudo, e está colocando na sociedade, na rede social, que o professor está doutrinando. E ele está morrendo de medo, eu entendi o medo dele, ele me ligou. O medo dele é a punição que a bendita Dalva pode dar para ele, entendeu? Que a mulher é o ninho dos Zêmeros de fora, entendeu? Então isso está terrível. Então seria 2 perguntas, se você concorda que a rede estadual são 3, 4 escolas para sobreviver, as professores, se é diferente aqui na rede, né, do João 23, e se de fato essa mobilização é possível de fazer. Obrigado. Aline, boa tarde. Sua fala me tocou, né, de diversas formas, me mobilizou em diferentes pontos, né, com dados muito importantes, né, e com, vamos dizer, elementos que a gente presencia, né, de alguma forma, né, na nossa atuação, né, no nosso exercício aqui na escola, né.
dados sobre a pesquisa de bullying que você trouxe, né? Acho que são muito importantes, né? Aqui no colégio eu me recordo, né, de já termos alunas, né, que vieram enfim, a romper um vínculo com a escola, né, em virtude de sofrerem bullying, né, e se transferirem para outras escolas, né. Recentemente a direção, né, solicitou a nós no núcleo de apoio escolar que desenvolvesse, que desse início, né, ao desenvolvimento de uma proposta, né, de enfrentamento, vamos dizer, ao bullying aqui na escola, né. Então, o setor que é composto por profissionais de psicologia, serviço social, nutrição, enfermagem, né, começamos a estudar a temática, né, com a presença do professor Altemir, da Faculdade de Psicologia da UFJF, né. Elaboramos 10 diretrizes, né, para que a escola pudesse trabalhar a temática, né, de uma forma, enfim, contínua, né, com o protagonismo dos alunos, né, respeitando a realidade de cada segmento escolar, né, que aqui temos Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e EJA, né. Então, acho que é muito importante, né, que a escola possa desenvolver projetos e ações nesse sentido, e acho que seria muito importante se você pudesse compartilhar com a gente depois esses materiais, né, tudo isso que você leu e o que você tiver, né. E me tocou também a fala sobre, né, quando você estava falando sobre esse momento de violência, né, na sociedade, como isso tem atingido as escolas, né, como isso tem se refletido nas escolas, né, o João 23, e nós, né, antes, né, da tal data lá que estava marcado para massacre, né, o João 23 em congregação, ele teve uma decisão de suspender a aula, né, e aí a gente vê que existem reflexos internos, tanto na saúde mental, né, de professores e servidores, né, como também, enfim, né, como que o medo gera mais medo, né, e como que muitas vezes a violência gera mais violência. Eu escutei de alunos, né, porque vai ter um massacre, então eu vou trazer uma airsoft, né, como é que chama? Vou trazer uma airsoft no dia para me proteger, aí eu vou trazer uma faca. Então, como que a violência ela gera medo e pode gerar mais violência, e como que isso é uma coisa assim que se generaliza e, né, enfim, nos afeta, nos atinge de diferentes formas, né? Então, acho que é muito importante que esse assunto seja pensado pelas escolas, mas que a gente também tenha um apoio, vamos dizer, um programa, um projeto, um norte de cima, né, para que não caia tão somente nisso que você disse, né, de colocar a polícia dentro da escola ou de aumentar o sistema de câmeras e de vigilância interna, né, enfim, para que não se caia tão somente nesse lugar, mas, enfim, compartilhando, né, algumas experiências e agradecendo, parabenizando, né, pela sua fala, pela sua presença. Então, agradecer novamente a presença. Essa fala foi muito importante. Eu acho que tem uma coisa da escola dos João 3 que a gente acaba se sentindo um pouco sozinho, né? Porque existe uma rede municipal, uma rede estadual e o João 23 é um colégio federal. E acaba ficando um pouco isolado dessas políticas, né? Municipais ou estaduais. E isso é uma questão, né, que a gente se depara o tempo todo em várias outras políticas. A questão da merenda, por exemplo, né? Por exemplo, se tem um valor para merenda e ela pode ser complementada pelo município, pode ser complementada pelo Estado, nós não. O dinheiro que vem do governo federal, esse valor não é complementado. E o tempo todo a gente está infringindo direitos de crianças e adolescentes quando a gente não tem uma merenda, né,
substantiva, de uma boa qualidade. Então essa é uma primeira coisa, essa questão da violência, ela traz um pouco também essa questão do quanto que a gente se sente um pouco isolado das políticas, embora tenha aqui, né, nós somos, durante esse período aí, a gente foi procurado quase todos os dias, 2, 3 vezes pela polícia, né, nós decidimos parar, né, a escola, e eu até acho que foi uma decisão acertada por conta do que as pessoas sentem, né, da reação emocional e desse perigo que é real. Quando houve uma divulgação do massacre no João 23, nós tivemos estudantes que vieram, né, trouxeram arma branca. Então essa é uma situação que acaba sendo sim experimentada e é uma ameaça. E a manutenção do dia de aula, ela só iria acontecer com a oferta de um grande policiamento aqui, que aconteceu também, né? Ó, a gente garante policiamento aqui o dia inteiro se vocês retornarem. Então é o tempo todo um movimento de experimentação e de medo. E aí a gente vivencia também essa questão das redes sociais, né? Eu acho que quem viu, você citou, eu acho que isso é um ponto importantíssimo. A gente viu uma reportagem do Fantástico, né, que foi muito impactante. A gente saber que isso acontece, mas não na profundidade e na violência como acontece. Então eu acho que se a gente não cuidar, né, dos nossos jovens e da saúde mental, e aí alguns estudos estão mostrando a diminuição da empatia, a diminuição da solidariedade dos jovens, né, e isso, né, quando acontecem essas situações nas escolas, é o extremo. Mas a violência, ela acontece cotidianamente, né? Seus dados revelam isso. Nós estamos vivendo, experimentando uma violência enorme de ameaças de pais em relação à nossa liberdade de cátedra, em relação às decisões pedagógicas, né? De entrar aqui, de invadir escola, de ameaçar seus filhos em sala de aula. E isso, né, tem sido uma novidade muito ruim, muito pesada e muito ruim. E aí a minha questão é um pouco essa mesmo, como que a gente trabalha com os alunos, né? A gente tem aqui um trabalho que está sendo muito bem desenvolvido pelo núcleo, que são essas diretrizes, junto com o professor Altemir, né? E a gente discutindo algumas propostas. Mas a questão das redes sociais, a gente ainda tem uma certa lacuna em como trabalhar isso, né? Porque legislar, mas esse cotidiano do estudante nas redes sociais ainda é uma lacuna de como a gente trabalhar, né? A gente pensa em trabalhar disciplinas, né, que trabalha o cyberbullying e várias outras propostas, mas aí a lacuna e o grande dúvida que a gente tem, né? Como que a gente cuida dos nossos jovens, cuida das nossas crianças, que ao mesmo tempo são agredidas e são os agressores, nesse caso, da violência nas escolas. Bom, gente, primeira pergunta, né, do Caixão, acho que você fala sobre a questão da militarização nas escolas, né? Eu me recordo que recentemente, né, o governo do estado lançou uma operação proteção escolar, não é isso? E aí essa operação, ela prevê também essas medidas, né, então assim, mas essa a gente vê que é uma tendência, uma narrativa própria do governo de Minas. Nacionalmente, o que a gente vê não é essa abordagem, pelo contrário. O presidente estava na semana passada na inauguração de um programa de escola integral lá no Ceará. Não sei quem acompanhou essa notícia. Ele e a primeira-dama foi muito interessante, porque o Ceará, vocês que são educadores sabem, é referência, né? Eu trabalhei na área criminal, eu também era referência de justiça restaurativa por conta do grande desenvolvimento que eles têm na área educacional. A justiça restaurativa floresceu no Ceará por conta
da abordagem da educação que eles têm, é uma abordagem muito diferenciada, né? Eles têm eles fazem um trabalho realmente, o melhor índice do IDEB do país, né? O Ceará tem realmente muito a ensinar para o país nesse sentido. E aí eles foram lá para poder... Então, assim, essa não é a perspectiva saudável, sabe, Paixão? Agora a gente precisa saber se a gente vai conseguir, porque essa narrativa do governo seja, vamos dizer assim, a narrativa que se estabeleça, né? Porque a gente tem, embora a gente tenha ali, teremos uma ação governamental ampla, porque o governo precisa responder a isso e a gente está vendo que as coisas estão sendo feitas, mas a gente vai precisar ver como que isso vai chegar para governos como o de Minas Gerais, que tem uma outra perspectiva. Daí a importância, né, do Estado, dos educadores estarem bastante fortalecidos, né, e bastante críticos em relação a toda essa política que chega. Né? Então, assim, para que a gente possa, inclusive, contrapor aquilo que a gente discorda. Né? É pesado, não é fácil, né, estar na contramão, mas acho que é o dever, né, é o papel da educação, justamente fazer esse contraponto, porque se não forem vocês para fazerem isso, quem vai fazer? E aí, nesse sentido, eu queria até trazer uma proposta, juntando um pouco com o que... Qual que é o seu nome, professor? Gisele. Que a Gisele trouxe, de um diálogo intersetorial com o Executivo Municipal, especialmente envolvendo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né? Como eu falei para vocês, eu estive lá hoje de manhã e também perto das ações que estão sendo feitas, porque isso é fato, gente, não dá mais para a gente usar as mesmas metodologias, as mesmas estratégias que a gente usou até aqui. A gente vai ter que inovar em alguma coisa, né? Mas também não é inovar com soluções mágicas, porque não existem. Isso é um assunto muito complexo. E ele precisa necessariamente de um debate amplo que envolva toda a sociedade. Como que vocês vão fazer isso nesse isolamento? Que a professora trouxe, que é uma questão desafiadora mesmo, né? E aí eu penso assim, se vocês tiverem oportunidade de, entre vocês, fazerem algo propositivo que passe por essa questão das merendas, que você falou, por exemplo, porque a gente não está falando só de uma coisa, né? Estamos falando de algo maior. Essa diferença que existe entre o Colégio João 23, né, ser um colégio, um dos poucos, né, federais, existe uma proposta por parte de vocês para algum projeto de governo na Seara Municipal? Qual seria essa proposta? Vamos iniciar um diálogo, né? De repente chamar a secretaria aqui para um diálogo, pode ser interessante, para começar a desenhar, né? Vocês já chamaram? Tentamos, uma semana dos direitos humanos, nós tentamos. Mas não foi possível, não. Acho que é algo que precisa ser feito. Né? Eu sei que a Secretaria de Direitos Humanos deve ter outras 1000 demandas, mas essa também é muito importante. Né? Enfim, não tem outro caminho. Tem que envolver mesmo os setores, envolver os órgãos, sentar, dialogar e pensar soluções conjuntas. E aí também penso que seria importante, a gente precisa, gente, conquistar mentes e corações, especialmente dos jovens. E como é que a gente conquista mentes e corações dos jovens? Fazendo diálogos técnicos muito, assim, vamos dizer assim, que sejam muito específicos, que não chame a atenção deles. Vai ser difícil, então a gente precisa pensar nos meios, né? Eu não sei como é que estão aqui as agremiações estudantis, como é que é o diálogo com esses coletivos estudantis, porque eu acho que algo que envolva cultura também, que envolva arte, sabe? Possa trazer essa discussão de uma forma mais arejada e consiga fazer com que os estudantes se envolvam mais, porque eles precisam se envolver. Se não partir deles, aqui a gente não tem, a gente tem pouquíssimos estudantes aqui, né? Hoje, mas eu entendi que a proposta também era outra. Mas a gente podia pensar, né, assim, não sei o que vocês estão pensando em relação a isso, mas se já fazem coisas, mas se já fazem, acho que é fazer mais disso. Para envolver os estudantes e articular com eles. E aí também, por fim, eu queria saber, Julinho, se você poderia compartilhar esse documento com essas diretrizes de enfrentamento ao bullying.
E aí a gente compartilha também com você os documentos que nós estamos produzindo sobre isso, especialmente o documento que está sendo produzido pela ONU em relação aos custodios. Um documento inicial, assim, né, para a escola, e aí cada segmento na sua realidade, na sua necessidade de faixa etária, né, de público, vai desenvolver, mas a partir dessas 10 diretrizes, né, vai desenvolver, né, um projeto, né, num segmento a partir dessas 10 diretrizes, né, tomando elas como ponto de partida. Mas esse inicial, que é o que a gente tem agora, compartilha. Boa tarde. Coisa que eu vejo assim, a população, a maioria do povo brasileiro não sabe separar o que é política pública e o que é política de governo. Tanto que é que o governo passado tinha uma política, esse agora está entrando com outra. E só para clarear aqui, quem está talvez na época não tenha aqui, há 8 anos, não vou precisar a data não, eu fui chamado aqui para a direção do colégio para reforçar a segurança por causa de uso de entorpecente, uso de droga, brigas e ameaças no colégio. Quando aqui eu cheguei para a reunião com o diretor, eu falei assim, olha, isso não é questão de segurança não. Isso não é questão de segurança. Isso é questão. Aí nós vamos entrar na repressão. Porque eu tenho que parar ali fora, colocar um guarda ali, para revistar um que está entrando com droga, um que está entrando com arma. Eu acho que isso passa por uma coisa muito maior do que a repressão. E hoje o que está acontecendo? Muita liberdade, muita. Você pode fazer o que bem entende, falta de respeito com os professores, falta de respeito com todos, e não se impõe um limite, que não seria política de governo, isso é política pública, política de escola, política de família. Por exemplo, igual, por exemplo, está acontecendo agora, eu há 8 anos falei assim, a questão das escolas, não é igual você falar aí, por colocar tem governador falando, vamos pôr a polícia militar. Eu estou na área da segurança pública há 30 anos. Eu tenho certeza, é ruim falar pela categoria da polícia militar, mas eu tenho certeza, se você chamar aqui qualquer um policial militar, falar assim, tem que pôr um policial militar na escola, ele vai falar assim, não, ele vai, qual que é a diferença da polícia militar? Ela é obrigada a receber ordens. Então, a partir do momento que ele recebeu, o soldado recebeu ordem, o sargento recebeu ordem, ele tem que vir. É igual aconteceu comigo na época, você vai para o João 23 para isso. Então ele está recebendo ordem, a polícia militar recebe ordem, mas eu tenho certeza que ele não queria estar aqui. Então, a gente tem que entender o seguinte, o que está acontecendo hoje é políticas de governo. A minha, a do governo que vai entrar, é a do próximo. E nós temos que se preparar para políticas públicas que dão um freio no que está acontecendo. Não adianta querer pôr polícia nas escolas, não adianta querer pôr câmera, não adianta, se você não está preparando vamos falar, os jovens para a realidade que está acontecendo hoje. Então, eu estou falando, eu há 8 anos atrás, eu fui o primeiro a falar assim, não é questão de segurança, isso é questão de educação, questão de formação. Obrigado. Não, eu Altemir, você, Sabrina, mais dois. Eu fiz o microfone. Me escuta bem, né? Boa tarde. Meu nome é Rosiana e eu queria só assim, que você pudesse trazer para a gente assim, um panorama. Você falou da saúde mental. E eu vejo essa questão da saúde mental muito como uma consequência do próprio processo que os jovens viveram no período de pandemia.
Não só jovens, né? Jovens, adultos, velhos, idosos, todo mundo. Mas os jovens mais ainda, porque eles foram tolhidos daquela convivência que é natural e passaram a ficar muito próximos, só dentro desse mundo da internet. E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais, se for possível, claro, como que está sendo tratado, né, essa relação da saúde mental com o Ministério da Saúde, se existe essa relação e como que isso vem sendo desenhado, né, amarrado. Obrigada. Boa tarde, obrigado pela fala, pelos conhecimentos que você trouxe para a gente. E a minha pergunta, ela é relativamente simples e curta. Eu vejo, inclusive, a gente pensou nessa diretriz, mas quando você trouxe essas propostas que estão sendo desenvolvidas em âmbito nacional, me parece que elas são muito relevantes, tá? Não me parece, tenho certeza que elas são muito relevantes, mas talvez elas pequem em um sentido. Me parece que esse problema gravíssimo que nós enfrentamos de violência nas escolas, e o bullying é só uma delas, são tantas e tantas, né? Passa pela educação, né? Como o próprio título da sua fala aqui hoje. A gente tem condições objetivas que não favorecem uma educação de qualidade para todas e todos. Sem educação de qualidade para todas e todos, a gente dificilmente vai diminuir esses índices de violência. Então, tem condições muito objetivas, como a quantidade de estudantes por turmas, remuneração docente, né? Tem uma série de condições objetivas. O fato de serem objetivas não significa que sejam fáceis de serem resolvidas, né? Mas são objetivas. Né? É sabido que a quantidade de alunos numa turma não favorece a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, quanto maior, menor a qualidade. Isso é algo que mesmo em escolas como o Colégio de Aplicação João 23, ainda não é o adequado. Tá? Mas tem uma coisa que lá o núcleo, né, pensou, eu sou só parte ali, ajudo a atrapalhar um pouco, foi a questão da formação docente. Né? Me parece que esse é algo muito importante. A gente tem uma massa muito grande de docentes formada a um curto, médio, longo prazo, ou informação que não recebe necessariamente uma educação, né, inicial, nos cursos de graduação, licenciatura, para lidar com esses novos tempos. Então, pensar em diminuir bullying ou qualquer outra violência na escola passa também pela mudança dos processos de ensino-aprendizagem. E pensar em ensino-aprendizagem sem pensar no educador, sem pensar na educação de quem educa, acho que a gente não vai chegar muito longe com essas políticas, por mais que elas sejam muito relevantes. Gente, eu separei algumas coisas das falas de vocês para a gente conversar. E aí, assim, pegando a conversação nova, Rosiane, obrigada pela sua. Acho que foi fundamental você ter trazido essa questão da saúde mental. Não deu tempo de falar, mas uma das pesquisas, né, que eu fiz também chegou nesse dado importante que você trouxe, que é a influência do período de pandemia nesses ataques. Isso foi definidor, né, para esses jovens poderem estar mais expostos à internet, sem violência, né, e aí também mais expostos à violência. Então, aí a gente entra mais uma vez na necessidade da regulação, né, da internet. Mas, porque precisamos lidar, é uma consequência do que a gente vivenciou, já está posto, não tem como voltar atrás. E a gente sabe que estamos num tempo em que não dá para dizer que não vamos ter outra pandemia, então a gente precisa, de alguma maneira, criar mecanismos, né, para lidar com isso. Então, acho que tem essa questão da saúde mental super importante, mas com esse rebatimento, né, no campo da internet e tudo mais, mas tem um ponto da sua fala que eu acho que a gente precisa conversar, que é sobre a política de saúde mental mesmo. Política do governo. A gente vivencia
tempos de retrocesso. O governo está enfrentando muitas dificuldades do que foi feito, né, nos últimos anos em relação à abordagem da saúde mental. A gente chegou há um tempo atrás com a lei antimanicomial, a gente caminhou um bocado, né, criamos uma rede, um serviço estruturado, que são os CAPs, né, que chegaram a ter na época, uma atuação importantíssima, começaram a se fortalecer enquanto política de Estado, como é que é o nome do senhor? Jesus. Como o seu Jesus falou, né? A gente chegou a ter essa política de saúde mental dos governos anteriores, no primeiro ano, governo Lula, segundo, da Dilma, a gente chegou a ver esse investimento, né, na área da desinstitucionalização. Mas o que a gente sofreu foi tão reacionário nos últimos tempos que, além do desmonte que a gente viu nessas políticas que estavam ainda começando a ser, a gente também viu florescer uma outra ideologia, um pensamento muito retrógrado, muito conservador e que acaba corroborando também com esse problema na medida em que ela não aborda a questão da saúde mental de uma maneira possível de solucionar. Ela apresenta internação como resposta, né? A gente está vivenciando problemas das comunidades terapêuticas aí, vendo o momento de rever, né? Todos os contratos de comunidades terapêuticas vão ter que ser revistos, porque todos eles tiveram problemas de irregularidade. Foi feito um diagnóstico no país inteiro e a gente tem um problema enorme nas mãos. A política de saúde mental, ela foi toda ela convertida em financiamento de comunidade terapêutica, basicamente. Então a gente está vivenciando um problema sério nessa área. E até a gente voltar, sabe, para o ponto que a gente estava antes, vai levar um tempo. Não vai ser simples. Mas estamos trabalhando para isso. Pelo menos hoje a gente consegue ver, como eu falei, uma luz no futuro, porque antes nem isso a gente estava caminhando para um abismo mesmo. A gente tem um documento que aí seria legal se vocês acessassem, foi uma resolução publicada pelo CNJ, quase que uma reedição da lei antimanicomial. Eu vou dizer, a gente está tendo que reeditar as legislações, né? E essa resolução, não sei se vocês sabem, está sofrendo ataques severos, especialmente do Conselho Federal de Medicina. Existe um setor do Conselho Federal de Medicina, o setor da psiquiatria, muito conservador, justamente da psiquiatria, que tem atacado essa resolução do CNJ. Inclusive, o CNDH expediu uma nota pública de apoio a essa resolução. Então, é importante que vocês a conheçam também, né, para eu posso compartilhar também, para poder estar a par disso. Então, a gente está vivenciando aí um cenário de muitas disputas de narrativas ainda, né, no Brasil em relação a isso. Mas, da parte do Executivo, existe uma proposta de retomada dos programas, né? Já existiram na área de saúde mental, que eu acho que são fundamentais para a gente poder abordar com seriedade, com algum tipo de resolutividade essa questão. E aí não vai só para o problema dos alunos e crianças, né? Porque se a gente for olhar a raiz do problema, eu assisti algumas entrevistas, alguns podcasts também sobre o assunto para me preparar para vir, e aí fui reunindo, levantando esses elementos, e muitos falam que esse problema, ele desemboca na escola, mas ele não é um problema da escola, ele é um problema de educação. É diferente você falar que é um problema da escola, né? O problema de educação, ele é muito mais ampliado, está disseminado na sociedade de uma forma que a gente vai precisar de um olhar muito mais aprofundado. E aí, nesse sentido, as políticas de saúde mental precisam estar dialogando com as políticas de educação. E aí a gente pensa, por exemplo, na condição dos trabalhadores. A gente não pode falar só do aluno. Qual que é a condição do professor também? Qual que é a saúde mental desse professor? Como ele está sendo capacitado ou não? Isso foi uma fala de uma professora da Fiocruz. Professor, como que é o seu nome? Altemir. Seu Altemir, eu não sei se o senhor teve acesso a esse estudo da Fiocruz. É um estudo recente. Eles estudaram, se eu teve acesso, né? Viu como que eles levam a questão para... Eles batem na terra o tempo inteiro. E a saída é capacitação dos professores. Não tem outra. Precisa capacitar os professores. Eles não estão preparados para lidar
Né? E capacitação não é nessa educação bancária, é algo muito além. E aí a gente também fala de direitos trabalhistas, a gente fala de acesso, né, a cursos, a conhecimento ampliado, né, as mídias que os alunos estão estudando hoje, a linguagem hoje, né, do aluno é diferente, uma série de coisas, né. Se o senhor, inclusive, puder compartilhar com a gente alguma coisa que o senhor tenha feito em relação a isso, vai ser um prazer, né, a gente também fazer essa troca. E aí, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Boa tarde. Em relação à construção das políticas públicas, que você fez no governo federal, você falou um pouquinho da questão da junção, né, das políticas dos diversos conselhos nacionais, né? E eu queria saber como está o andamento em relação à participação das universidades federais. Se eu tiver, né, não só de ensino, mas também de pesquisa de extensão, como que poderia ser a participação delas na construção dessas políticas, não só para pensar essas políticas, mas também para colocá-las em prática. E também em relação a essas políticas, como elas podem ser abordadas, trabalhadas, não só em relação à violência, mas também à saúde mental, nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Boa noite a todos. Então, em relação aos alunos, eu penso que eles poderiam ter um papel mais assim, atuante nessas metodologias de combate à violência, usar o potencial do próprio aluno do colégio ou das outras entidades, né? Porque eles têm essa linguagem que você disse, precisa ser estudada. Eles podem usar essa mesma linguagem com seus pares, que seriam os próprios alunos. Então, dentro de uma metodologia ativa, eu vejo bastante potencial dos próprios alunos do colégio estabelecerem algumas ações com os demais colegas. Citando um exemplo, o aluno do ensino médio ele poderia ter uma ação junto aos alunos do fundamental. Nessa linguagem, né, que vocês dizem, que seria importante estudar e analisar. Meu nome é Priscila. Vou fazer uma, depois passa para mim, pode ser? Vou fazer também uma pergunta aí. Escutar aqui vai ser difícil. Mas você disse, Aline, na sua fala que a gente precisa não, você falou que a resposta mais imediata costuma ser um clamor, às vezes, dos próprios governantes por um aumento do aparelho repressivo, né? E a gente sabe que esse clamor ele não é só dos governantes, né? Esse clamor é extremamente legitimado por um sentimento da própria sociedade que hoje entende, né? Que essa é a saída, que essa é a solução, né? Baseado no medo e nas respostas de sempre, entendem que é isso que tem que ser feito. Então eu vejo que às vezes os governantes estão muito legitimados nessas iniciativas pela própria sociedade que pede isso, né? Então, casando um pouco com outras falas, né, do debate aqui, como que a própria comunidade escolar pode tentar quebrar essa cultura, né, de solucionar problemas de violência com respostas que na retórica são simples, né, mas que a gente sabe que na solução não são. Explicar que essas soluções
de 100, 200 anos, elas precisam ser refletidas e alteradas para tentar um resultado diferente, né? Como que o ambiente escolar pode ser propício para fazer esse debate, né? Os profissionais que aqui atuam nas escolas podem ser fundamentais justamente para tentar dialogar com a sociedade, que é outro tipo de política que tem que ser exigida dos governantes, e não um aumento do aparelho repressivo. E além da pergunta, eu queria também ter a ousadia de fazer uma solicitação, baseado muito também no que eu falei na introdução, e a professora Gisele também falou. A gente vê, às vezes, os colégios de aplicação tendo que lembrar aos executivos, seja municipal, seja estadual, seja federal, que aqui é a escola, né? Aqui também é a escola. A gente vê editais saindo, e é um edital para fazer programas de tal temática nas escolas. E aí não inclui Instituto Federal, não inclui colégio de aplicação, e às vezes são programas até federais. E me parece simplesmente a falta de alguém lá bater na porta e lembrar, né? Existe isso aqui também, né? E aí, assim, a gente fez esse pedido via nossa federação, mas acho que você também pode ser um interlocutor importante para falar isso no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Justiça, no Ministério da Educação, para que, né, essa rede federal também esteja incluída nos programas e no debate para soluções. Né? Acho que seria interessante. Gente, vamos começar de trás para frente, pode ser? Esse assunto que o Flávio trouxe, acho que assim, é um dos cernes, né, assim, importantes da questão. Conte comigo, Flávio, que eu puder fazer, né, especialmente hoje, não falei da reunião que eu tive hoje, já estou aqui em contato com o secretário e já vou ser porta-voz dessa necessidade desse diálogo, né, da gente conseguir, pelo menos aqui em Juiz de Fora, né, estreitar mesmo esse diálogo com o executivo municipal. Mas a questão está muito assim, muito além disso, né? Isso é um ponto, é importante, mas especialmente sobre isso que você traz, claro, do aumento do policiamento, acho que a gente precisa cada vez mais dialogar, compartilhar os dados. Né? Acho que quando a gente mostra os dados, mostra os fatos, a gente contrapõe com argumentos, né, racionais. A pessoa fica com dificuldade de se manter ali naquela, pelo menos quando a gente está falando com pessoas que estão realmente conectadas com a realidade, como diz o ministro Flavidinho, né? Uma pessoa que está desconectada da realidade, aí é mais difícil conversar, né, gente? Mas, enfim, quando a gente ainda está discutindo com pessoas que, enfim, acreditam que a Terra é redonda, aí fica mais fácil da gente, não é mais fácil, mas fica possível o diálogo. Especialmente esse diálogo. Eu e Flávia, a gente faz parte de um tempo, né, Flávia, que a gente começou a discutir segurança pública pelo viés da prevenção social à criminalidade, e a gente encontrava muitas pessoas com grande formação, pessoas assim, pessoas humanas, boas, bacanas, mas que tinham um pensamento muito fechado com relação a, né, aquele pensamento de que o policiamento vai resolver, né, que apela para a segurança, enfim, e a gente tinha muita dificuldade de fazer essa discussão aqui. Pamela, que é a sobrinha da Rose, ela também, né, foi uma pessoa importante aqui também, que fez essa discussão em muitos lugares onde ela foi, ela pode dizer também. Então, assim, a gente sabe que ainda é muito necessário discutir a importância de não levarmos para o campo do policiamento, de aumentar o aparato repressivo, do recrudescimento penal, porque esse, gente, é um discurso que, assim, é um discurso, uma solução mágica, né? Aquela solução aparentemente vai resolver, ela só, na verdade, coloca o problema em outro lugar, ela tira de onde deveria estar, né? Que é a gente se implicar, cada um pessoalmente e coletivamente, com a questão, olhando a questão em todos os aspectos que ela tem, né? A gente vai ter que olhar a educação com toda amplitude. Não é a gente levar isso para o campo penal, a gente já vivencia um estado policialesco demais, entendeu? Para a gente achar que a polícia que vai resolver. Se fosse assim lá na Bahia, naquela escola militar, não teria tido um ataque lá, por exemplo, que resultou na morte de uma cadeirante. Então, eu trabalhei em Rondônia e também, que tem uma influência militar muito forte, né? Rondônia tem um militarismo, assim, arraigado, né? Por conta do Marechal Rondon, né? Fez lá o desbravamento das terras, né? do território, adestrou os índios, né? Os índios, os povos originários. Então, estou falando isso tudo entre aspas, tá, gente?
mas que, óbvio, teve, né, a sua importância, mas que foi um processo absolutamente violento e militarizado. Então, é um Estado que traz isso, assim, né, na sua cultura. Então, é muito difícil discutir também, mas a gente se propunha fazer isso. É necessário enfrentar os problemas como eles se apresentam. Mesma coisa em Roraima. Em Roraima a gente tem. Beleza? Oi! Roraima a gente também tem várias experiências, né, de escolas militarizadas, que são também experiências muito complicadas, muito complexas. Essa não é, né, a saída. Se a gente fizer aí um giro breve pelo Google, a gente encontra pesquisas que vão mostrar isso pra gente. Tá, ok. Então essa é uma questão, um ponto de partida, acho que o Flávio colocou muito bem. Mas como que a gente lida, né, com esse apelo? Aí é isso, né, Flávio? A gente precisa conversar, fazendo cada vez mais muitas dessas coisas, envolver a família. Assim como a pesquisadora da Fiocruz falou sobre a capacitação dos professores, professor, que era muito importante, ela também colocou da importância, ela trouxe uma perspectiva que eu achei muito interessante. Ela falou assim, a escola, ela ao mesmo tempo que é um ambiente que pode proporcionar exclusão social por conta da quantidade de bullying que se potencializa naquele microcosmos ali, né, naquele micro-universo, quanto aquilo pode ser nocivo para a personalidade, para a identidade, para a saúde mental de um ser humano, ela também tem um potencial, talvez um dos lugares que mais tem o potencial de transformar essa realidade que a gente está vendo hoje, de negacionismo, né? Porque o filho que estuda numa escola que promove um pensamento crítico, ele vai necessariamente contrapor os pais de uma forma muito leve, natural, né? Porque ele vai chegar e vai questionar, mas por que é assim? Meu professor falou isso, falou aquilo. Então, assim, e isso vai, na verdade, ir transformando enquanto cidadão também. Então, esse é o grande potencial da escola, que a gente não pode perder de vista. Parece que a gente está esquecendo disso quando a gente chama a polícia para resolver esse problema. A gente está esquecendo que aqui existe a pedra preciosa está aqui, sabe? A preciosidade está aqui. Só que a gente precisa se lembrar disso, na verdade, né? E na verdade, oferecer também para os profissionais que estão aqui condições de resgatar essa autoestima que o professor tanto perdeu nos últimos anos, né, por conta dos ataques que sofreu, por conta de toda, enfim, a educação de uma forma geral foi muito vilipendiada. Então a gente precisa ter um cuidado mesmo, sabe? Acho que precisamos nos cuidar, passa muito por isso, esse autocuidado e esse cuidado mútuo, né? Essa empatia de ouvir o colega, por mais que ele pense diferente, por mais que ele tenha, né, uma postura complexa, enfim, uma postura, às vezes tá num dia ruim, mas a gente vai lá e se propõe a ouvir. Enfim, começa por aí, né? Essa inter-relação também entre os professores é super importante. Agora, quando a escola assumir essa política pública, e aí queria também trazer, que é o plano, né? Esse plano nacional, né? Que o MEC está anunciando, né? Na verdade, ele anunciou esse plano no final de março, início de abril. Eu acho que vai ser super importante que as escolas, né, as direções das escolas estejam a par desse plano e possam fazer a sua parte, né? Possam contribuir com ele no Brasil inteiro. Eu acho que a gente fazendo isso, a gente vai estar contribuindo, assim, enormemente, sabe? Mais alguma? Um pedido. Desculpa intervir de novo, eu vou aproveitar a presença da Aline. Nós tentamos falar com ela antes desse encontro, mas não conseguimos. Mas como você tem meu contato, eu vou pedir. Eu estou também em Juiz de Fora, vice-presidente do Conselho de Execução Penal, né? Do Conselho da Comunidade na Execução Penal de Juiz de Fora. E, Aline, eu queria pedir para você, então, que o colega falou lá atrás, militar, esqueci o nome dele, Jesus falou, então, essa falta de educação, né? Ou seja, a deseducação que o nosso povo tem, povo preto e jovem, 94% dos que estão na cadeia aqui em Juiz de Fora. O que acontece agora? Em Juiz de Fora, eu estou nessa área de trabalho com os presos desde 91. De 91, em Juiz de Fora, estou há 26 anos nessa militância.
E ultimamente vai acontecendo mais coisas de fora, que acontecia até em 98, não sei se alguém conheceu a sucursal do Inferno, o preso em Santa Terezinha. Sempre morria preso lá e era mais um que morria. Atualmente, acontecendo de janeiro até a semana passada, já foram 6 presos que morreram dentro dos sistemas. Dos 6, só um que foi constatado, entre aspas, morte natural. 5 foi suicídio. Tá? Nós estamos dentro e a gente sabe as consequências como aconteceu. Aí sai é autoextermínio. Dos 5, só um era branco, 4 preto, jovem. Entendeu? Com isso, nós tivemos audiência pública dia 4 aqui na Câmara. E o que acontece, gente, com isso, por falta de educação, em Juiz de Fora, o que está acontecendo sempre no Rio de Janeiro, está chegando agora em Juiz de Fora a disputa de comandos. Tá? Eles falam que é o verde, que é o vermelho, que é o PCC, não sei qual é o comando. Mas essa disputa está trazendo morte para Juiz de Fora, briga de espaços em bairro e dentro da cadeia também. O CERES está desativado por estar reformando. O CERES foi feito para 6, está com... Esse último que morreu tinha 37 com ele na cela. Um local que foi feito para 6. Entendeu? Eu estou atualizando vocês nessa situação porque é muito triste. São filhos de gente pobre, preto e jovens que estão morrendo na cadeia. E desculpa, eu vou falar para vocês sincero, vai continuar a morrer se a gente não der um jeito no procuratório. Então eu pediria para você, Aline, que puder fazer, olhar com carinho o que a gente pode fazer em Juiz de Fora, entendeu? Em Juiz de Fora porque está morrendo gente. E outra coisa, conseguir o boletim de ocorrência de alguns, copiou, editou, colou. Só muda o nome, entendeu? E para o Estado é muito fácil. Dos 37, você pega o boletim, está o nome dos 36 presos que estavam na cela com ele. Porque é muito mais fácil criminar todos, para não pegar e descobrir quem foi, para chegar no quem mandou. Então, olha, se você puder olhar com carinho, você tem meu contato aí, o conselho está aberto. Nós temos Juiz de Fora uma pastoral carcerária que já foi combatente, mas agora, quando vai, só quer celebrar missa, só reza e nada resolve, tá? E nós estamos aí que der e vier. E obrigado, desculpa, mas eu por quê? Por falta de educação que a gente chega nessa situação. Obrigado. Mais uma vez, só para te falar. Uma vez eu discuti com o padre por que os colégios da igreja católica eram as excelências, os colégios particulares excelências, os estaduais e municipais era de lado. Isso é uma coisa que vem de anos, de governos, de anos. Isso é uma coisa que tinha que mudar. Por que aí o padre falou, não, aquele colégio não é da igreja católica. Eu falei assim, mas que eu sei, eu estou vendo, eu sou católico, estou vendo lá padre, estou vendo madre lá, aquele negócio todo, e o ensino. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu falei, isso foi no colégio Stella Matutina, você não vê preto e pobre lá. Até hoje você não vê. Os jesuítas, agora que, desculpa, eu estou falando porque é de vivência, os jesuítas agora que abriram uma porta, que você tem igreja lá, que tem isso, aquilo, mas aí você vê a diferença até hoje muito grande. E aquilo que eu te falei, política de governo, você não vê ninguém mudar. O menino que é campeão de matemática do Brasil, ele é de uma escolinha do Piauí, é porque a professora descobriu ele. Então, quer dizer, enquanto nós tivermos essa visão, não vai adiantar, para discutir a educação vai ser complicado. Pessoal, a gente vai caminhando para o encerramento, então, vou passar para a Aline comentar as duas últimas falas e também fazer suas considerações finais. Para a gente já terminar depois da fala da Aline, eu vou me despedir também e agradecer mais uma vez a presença de quem veio aqui acompanhar o evento, participar, acho que o debate foi muito legal. Agradecer novamente ao colégio, Zé, que acolheu aqui o evento, tá? E o professor Eloy, não tinha te visto aí nos dois lugares, mas a vocês dois, né, representantes aí da direção da comunidade, aos presentes e devolver para a Aline aqui para a gente fechar. Eu fiquei muito feliz com esse comentário. Já esqueci de novo seu nome. Jesus. Seu Jesus.
Então, né? Mas eu vou até levantar. Eu achei excelente esse comentário, porque a gente acho que não teria forma melhor da gente fechar, né? Porque deixar momentaneamente, né, gente? Esse debate ele não se fecha, né? Ele é infindável. Mas é pra gente conseguir, enfim, encerrar essa noite falando de algo que é extremamente relevante e acaba interseccionando isso que a gente trouxe, todo esse debate. A gente começou falando da educação e a gente terminou falando da situação das pessoas que estão privadas de liberdade. Então, assim, esse é um fio, né, que tem o início lá, né, na educação. Esse é o começo de tudo. Começa na escola. A gente, quando debatia prevenção à criminalidade, né, Flávio, a gente trazia perspectiva, sim, de ressocialização. A gente trazia, é importante que a gente tenha medidas de médio e curto prazo, né, e longo prazo para quem já se inseriu na criminalidade, mas mais importante do que isso é a gente trabalhar medidas de prevenção com quem ainda não se inseriu ou quem está em risco criminal, quem está em situação de vulnerabilidade. E nesse caso, a educação ela é essencial, ela é extremamente importante. Então, assim, a gente precisa estar sempre tendo em mente, né, que a educação ela é a base de tudo, por mais óbvio que seja a gente dizer isso, começa aqui. Então, por ser essa responsabilidade de vocês, desse espaço onde a gente está, a gente precisa ter uma estrutura muito maior e um olhar com muito mais atenção e cuidado para a parte da educação. E aí eu queria trazer também, que eu acho que é uma discussão também que atravessa esse problema, que hoje a gente não deveria estar vendo. A questão da falta de educação, ela só vai, hoje em dia, a questão da falta de educação, ela só vai desembocar no problema criminal porque a gente vive uma situação de escravidão inconclusa no nosso país. A gente não pode deixar de falar do racismo estrutural. Né? Isso é algo que há um tempo atrás, claro, não era de conhecimento corrente. A gente tinha que ir atrás desses dados, era um ou outro que fazia essa discussão. Hoje não. Hoje, inclusive, no próprio governo, a gente tem essa perspectiva, o próprio ministro de Direitos Humanos, ele traz isso, ele tem livros sobre o assunto, e a gente consegue ouvir mais no ambiente acadêmico a importância de se discutir o racismo estrutural. Porque se hoje a gente tem essas unidades prisionais lotadas, né, que se assemelham a navios negreiros, é porque a gente teve um processo de escravidão inconclusa. É porque a gente teve esse passado colonial. Nós somos um dos últimos países a abolir a escravidão. Nós somos um dos países que mais fez migração forçada de pessoas africanas para o Brasil. Então, assim, a gente tem que reconhecer isso. A gente está nesse lugar, e não é só porque em termos de número, de quantidade, não. É comparativamente, proporcionalmente em relação aos outros países que também passaram por um processo de colonização. Então isso, inegavelmente, traz um problema para a gente resolver, que a gente não pode fingir que ele não existe. Vivemos um país cujo racismo ainda tem os seus efeitos deletérios, né? E aí um dos efeitos dele é que hoje, aí a gente também junta o racismo com os efeitos também da ditadura militar, né? Que a gente teve um processo um aparato repressivo também muito montado contra essas populações também, apesar de não ser algo muito trabalhado em termos de tema. E aí, os efeitos disso, olha quem chegou na hora certa. Professora maravilhosa, fica à vontade. Desculpe. E aí, assim, a gente precisa abordar essas questões, começando a trabalhar isso nas escolas. A gente, sabe, olhar para o lado e eu faço esse exame, depois que eu comecei a aprofundar meu senso crítico em relação ao racismo estrutural, comecei a estudar, defendi isso no meu mestrado. Todo lugar que eu chego, eu faço uma análise do colorismo. Você olha para o lado e você vê pouquíssima gente, nem se vê você pode suspeitar, entendeu? Não suspeitar no sentido de que entender que a gente está inserido numa sociedade racista e que esse sistema ele nos atravessa também. E a partir desse princípio, é por conta disso, Paixão, que a gente hoje está vivenciando esses processos terríveis, né, no sistema prisional,
a gente tem um dado muito alto de suicídio no sistema prisional. Inclusive, eu recebi uma denúncia quando eu estava, na época, até em Rondônia, trabalhando lá no programa Fazendo Justiça. Não sei se a Cida me ajudou com isso, acho que ela me ajudou. Ela me indicou a pessoa para procurar na Defensoria Pública. Era uma pessoa de Rondônia, estava presa aqui em Minas Gerais, no sistema prisional, e foi vítima de... Né? Suicidada, é isso. E aí a família não tinha recurso para levar o corpo dela para ser enterrada lá. E aí foi um problema. E aí isso desencadeou, inclusive, uma investigação que até hoje não deu em nada, como todas. Acho que era mulher, não era? Era uma mulher. E esses são casos que são, assim, praticamente normalizados. É uma tragédia, sabe? E isso é efeito, sim, do racismo estrutural. E que a gente começa a discutir esse racismo, a gente começa a combater esse racismo nas escolas. Então a gente fecha essa... A única forma da gente... Óbvio, Paixão, a gente precisa de mecanismos para resolver isso imediatamente, lógico. Né? Inclusive um deles foi o que a gente tentou fazer, que a gente encaminhou para o mecanismo estadual, mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que encaminhou a situação para o mecanismo estadual. Não sei a que ponto está isso, eu sei que o Ministério Público tinha pedido vista do processo, né? E as coisas iam caminhar. A Defensoria Pública de Minas, com a pessoa que a Cida me indicou também, fez o seu papel, as instituições estão funcionando. Mas a gente enfrenta um problema que é macro, que é estrutural, que volta a acontecer. Aí agora você já me dá a notícia de novo desse alto índice. Então, assim, esse é um problema sério. Eu te aconselho a, se você quiser, me coloque como interlocutora, porque eu trabalho do lado da sala do Mecanismo Nacional. Inclusive, sei a pessoa que está até com esse caso. A gente pode promover uma conversa e eu acho que Minas precisa de um olhar atento. Eu conheço também as pessoas que estão, vamos dizer assim, responsáveis por isso dentro do CNJ. Acho que é importante, de repente, ter um canal de diálogo com essas pessoas, sabe? Para que não só o executivo, mas também o judiciário possa sim, ser implicado. Porque é isso, né, gente? É igual minha avó fala, é um relógio de corda curta, você tem que ficar dando corda toda hora, entendeu? Porque a coisa não anda. E aí, só para fechar, queria parabenizar você, Paixão, desde que eu me entendo por profissional, eu vejo a sua atuação, sabe, assim, você é uma pessoa muito importante para essa cidade, a sua atuação profissional é assim... Eu nunca me esqueço quando eu era estagiária, que eu pegava os processos e a primeira coisa que eu via além da defensoria, era pedido da pastoral carcerária. Então eu queria também te parabenizar por essa atuação aí, que hoje a gente está vendo tão difícil, né? Assim, muito obrigada. E acho que é isso, né, gente? Agradecer também a presença da Cida. Quer fazer uma fala? Não, eu peço, tô sem inspiração alguma. Não, eu peço até desculpa a todos, mas eu estava fazendo atendimento ao público, né? E você sabe, né, Aline? Você já trabalhou lá no prédio de atendimento, ainda mais execução penal. A coisa fica, né? Então eu falei, gente, eu preciso, né, de um evento hoje que eu não posso perder. Aí eu até falei, mandei uma mensagem, mas você não chegou a ver, né? Você ainda dá tempo, poder receber. Ainda consegui chegar aqui porque eu peguei uma carona com o Paulo Novelino. Sim. Né? Eu falei, você mora ali no São Pedro, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ele veio e me deixou aqui. Mas é isso que você está falando, sabe? Eu estava até conversando ainda há pouco. Eu me perdoo, eu peguei a coisa assim já no final, me perdi nessa sua fala brilhante, né? Com certeza, porque você tem muito conteúdo, muita coisa para passar, sabe? Muita experiência, muita vida, né? É uma luta já de alguns anos, não é, Aline? E realmente a coisa só veio piorando. Eu que estou na execução penal há 14 anos, acho que o Paixão deve estar até mais tempo que eu, se bobear, né, Paixão? É o Márcio que ela faz, Hã? Márcio Ferreira. Ah, não. Ih, nossa, o Márcio é jurássico, então, né? Eu Com todo respeito, mas nossa. O Márcio, que é outro incansável na ele luta. é. Parabéns, Inclusive, Márcio. hoje eu fiz várias atuações na execução penal através de e-mails que ele me manda, né? Ele me manda um e-mail para demanda, eu vou lá e faço. Então, a coisa piorou muito nos últimos anos, sabe? E há pouco tempo nós tivemos uma audiência pública, né? Dia 4, né? Aqui na Câmara. E eu até falei, olha, eu fui muito meio que de improviso também, porque eu tinha acabado de chegar das férias, tirei alguns dias de férias. E eu falei, gente, é importante a gente trazer a sociedade civil para esse debate, para essas questões, porque parece que a coisa fica muito... Quando se faz no sistema prisional,
em tortura dentro do sistema, das mazelas, né, mostrando que a lei de execução penal ela não é cumprida, né, naquela parte que fala da ressocialização, da socialização, essa perna, né, ela não é cumprida, só é cumprida a parte punitivista. E mesmo assim, muito além da sentença, né, porque a sentença ela te tira momentaneamente o seu direito de ir e vir, né, ela restringe a sua liberdade. Mas só que quando você entra no sistema prisional, qualquer outro direito humano seu também acaba sofrendo, periquitando também, sofrendo, perdendo, né? Então, o Estado, na verdade, é que vive numa ilegalidade, podemos colocar assim, né? É o próprio Estado que, inclusive, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, né? O Estado inconstitucional das coisas. E nada é feito. Mas por que nada é feito também, eu penso? Porque eu acho que a sociedade civil ela não se comoveu ainda para essa questão. As pessoas só se preocupam com essa questão quando cai um ente querido seu, uma pessoa amada lá dentro, né, do sistema. Aí que você vai se deparar com aquilo e vai se sensibilizar. E nós que trabalhamos ali, conhecemos como é o lado de dentro, lá dos muros do cárcere, que temos essa preocupação também, esse trabalho. Mas fora isso, é um tema que não... digamos assim, agrega votos e simpatia, né? Essa sensibilidade existe. Então, eu até estava louvando essa iniciativa aí da audiência pública, porque temos que chamar todos ao debate, né? Todos para sensibilizar. E é isso. Quero te parabenizar pelo teu trabalho, dizer que eu estou morrendo de orgulho. Também tive uma pontinha de inveja quando eu vi uma foto sua ao lado do nosso ministro, tá? Confesso isso, mas tudo bem. E obrigada, tá? Parabéns. Só vou fazer o papel do chato aqui, mas a gente tem a Ari Viagem daqui a pouco e também pedimos espaço até 18 horas. Tá? A gente vai encerrando aqui, se quiser se despedir. Gente, muito obrigada. Só isso. Gratidão enorme estar aqui com vocês, né? Vocês terem doado tanto tempo e atenção de vocês. Eu estou me sentindo muito honrada. Vou falar isso com a minha ex-sogra, mas que eu considero que é sogra permanente. Porque sogra, né, gente? Tem uma sogra para a vida toda, né? Juridicamente falando. Ela é minha segunda mãe e ela é educadora, sabe? Ela foi diretora de escola municipal por muitos anos. A gente troca muitas ideias, eu converso muito com ela sobre isso. E assim, ela até queria estar aqui, mas não pôde, ela teve um problema pessoal. E aí queria dizer assim, que eu me solidarizo muito, né, com vocês, assim, enquanto alguém que convive de perto, né, como educador e sabe os desafios que é. Então, assim, queria muito agradecer mesmo essa presença de vocês aqui, dizer que eu estou à disposição para a gente continuar conversando, trocar os documentos. Eu anotei tudo aqui que a gente ficou de encaminhar uns para os outros e que a gente possa continuar esse diálogo mais para frente. Contem comigo.